Olá, Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, Deus venha abençoar poderosamente seus passos, sua família e todos aqueles que estão ao seu redor nesse momento, independente de onde você esteja agora. Quero pedir muito a Deus, que Deus venha te abençoar poderosamente e quero agradecer a Ele por mais uma oportunidade que Ele está nos dando de estarmos em mais um momento de reflexão dentro da palavra. Quero também incentivar você e quero estimulá-lo a estar aí se inscrevendo no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho aí, porque você fazendo isso, você é sinalizado quando entrar conteúdo novo no nosso canal. E se falar contigo essa palavra ou as outras as quais que você quiser dar uma olhadinha na nossa playlist, compartilhe. Seja um canal de bênção. O objetivo desse canal é trazer momentos de reflexão dentro da palavra de Deus com temas específicos, temas do nosso dia a dia. Como nós entendemos que a palavra ela é um manual de vida, ela nos ensina muitas coisas, a como lidar com alguma coisa, com uma situação, com o ambiente, lutas que nós temos passado, diversas coisas, como eu sempre digo, a palavra de Deus ela é muito mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Então, se falar contigo, se você adentrar no nosso canal e dar uma olhada ali no nosso conteúdo, um tema ali que falou com você, não retenha só para você. Compartilhe para que outras pessoas sejam alcançadas. Esse é o objetivo desse canal. Que pessoas venham ser alcançadas pela palavra de Deus. Eu estou aqui como um aprendiz e quero aprender com você cada vez mais, assim como nós cremos e creio que hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre o tema de hoje. Então, compartilhe aí, se inscreva, deixa seu comentário, sugestão de temas, aquilo que você desejar sentir no seu coração que a gente vai estar olhando, tá bom? Então, hoje, pessoal, nós trazemos mais um tema. E é um tema forte, E o tema que nós trazemos hoje é esse: confiando em Deus em meio às batalhas. Está ali como texto base, livro de Provérbios, capítulo 3, do versículo 5 ao 6. Confiando em Deus em meio às batalhas. Então, assim, batalhas. Quando a gente está no meio delas, eu acredito que não tenha ninguém que não esteja passando por uma batalha ou uma luta, seja na área da saúde, seja nas finanças, na família ou até mesmo na alma. A primeira, deu uma travada aqui. A primeira reação natural nossa, do ser humano, é tentar resolver tudo com nossa própria força. Essa é a primeira reação que nós temos. Resolver com a nossa própria força. Queremos entender o porquê disso, porquê dessa luta, porquê encontrar explicações e saídas pela lógica humana. Mas esse texto de Provérbios nos confronta em tempos de batalha. Não é sobre compreender, mas sobre confiar. Então vamos dar uma olhada ali no texto. Livro de Provérbios, capítulo 3. Provérbios de Salomão, capítulo 3, versículos 5 e 6. Que diz assim, apertei errado. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes, ou não confie no seu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Então, assim, vamos dar uma olhada no que o texto quer nos dizer, exegeticamente falando. É assim, confiar em Deus, quando tudo parece ao contrário, o que seria? Seria confiar de todo o coração. Em meio à dor, é escolher crer mesmo quando não se sente nada. Confiar de todo o coração, em meio à dor, é escolher crer mesmo quando não se sente nada.
Tem um exemplo de Jó, né? Jó, em sua maior aflição, ele declarou assim: ainda que ele me mate, nele esperarei. Dá uma olhadinha nesse texto, que é um texto bem forte, que está lá em Jó, capítulo 13, versículo 15. Livro de Jó. Nós temos um momento de reflexão sobre a vida de Jó aqui também no nosso canal, viu? Jó, capítulo 13, versículo 15. Olha lá. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Então aí a situação que Jó passou, que não foi fácil, né? E mesmo naquela situação que ele passou, ele estava convicto do Deus poderoso. Então assim, o que faz a diferença, né? É a fé. Porque assim, a fé verdadeira, ela não é provada quando tudo está bem, mas quando o chão parece que vai desabar, aí é que é provado a fé verdadeira. Então assim, há até um puxão de orelha aqui para nós, né? Porque assim, a batalha que a batalha que nós enfrentamos hoje é o campo onde a sua confiança em Deus está sendo refinada. Então, para ser mais direto, a batalha que você enfrenta hoje é o campo onde sua confiança em Deus está sendo refinada. Ou seja, não desista de crer, ainda que a lógica grite o contrário. Então, ele está dizendo sobre crer. Segundo ponto, não se apoiar. Esse é o nosso maior erro. Não se apoiar no próprio entendimento em meio às lutas. Quando as batalhas vêm, nossa mente ela busca explicação. É no automático isso, no automático. Por que comigo? Por que agora? O que fiz de errado? São perguntas que vêm na nossa cabeça para a gente tentar entender de uma forma lógica, dentro do nosso próprio entendimento, o porquê disso e o porquê daquilo. Só que assim, o perigo é apoiar-se nessa busca e ser consumido por dúvida. Esse que é o perigo. Porque o entendimento humano, ele é limitado. Não vê o que Deus vê. Não alcança o plano eterno. Então, tudo que vem da mente humana, ela tem um limite. E não consegue acompanhar e nem alcançar as coisas de Deus. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, vamos dar uma olhadinha ali, o que o apóstolo Paulo nos lembra. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Bem conhecido. Porque andamos por fé e não por vista. Porque andamos por fé e não por vista. Então aqui está tendo mais um puxãozinho de orelha. Quando a batalha não faz sentido, confie. Deus continue no controle, mesmo que você não entenda nada. Então, quando a batalha não faz sentido, confiar. Deus continue no controle, mesmo que você não entenda nada. Terceiro ponto. Reconhecer Deus em todos os caminhos, até nos de dor. Então assim,
Reconhecer o Senhor na luta é admitir o seguinte: eu não sei, mas Ele sabe. Eu não posso, mas Ele pode. Isso é reconhecer Deus no caminho de dor. É dobrar o joelho em oração mesmo quando o coração está cansado, ou quando não tem palavras, ou quando não sai nada. Tem uma referência lá no livro de Abacuque. Vamos dar uma olhada lá no livro de Abacuque, capítulo 3. Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 18. E diz assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Então Abacuque declarou isso, né? Então, é o que está nos dizendo, para que a gente não venha deixar que a dor feche os nossos lábios, ou o coração, ou a mente. Reconhecer Deus dentro da batalha e você verá sua mão agindo onde parecia não haver esperança. Não é fácil, porque muitas das vezes a gente deixa as nossas preocupações tomarem conta, sobressaírem. Não é fácil, mas aqui tá a dica, né? Ele endireitará as tuas veredas mesmo no vale. Ou seja, o texto aqui ele não diz que Deus evitará a luta. Às vezes há uma forma errônea e algumas pessoas não entendem porque que muitas das vezes Deus ele não evita da pessoa passar aquela luta. Mas a gente vê como referência, voltando à história de Jó, Deus se mostrou presente na luta. Então muitas das vezes Deus não isenta você de passar por aquilo, mas Ele mostra para você que Ele está passando com você dentro daquilo. Então assim, o texto não diz que Deus, né, Ele vai evitar a luta, mas que Ele endireitará o caminho, né? Isso significa o quê? Que ainda que você esteja em vales escuros, Ele transformará a dor em testemunho e a batalha em vitória. Então ele transformará a dor em testemunho e a batalha em vitória. Temos uma referência também ali no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. E nos diz assim: e sabemos que todas, não é umas ou outras, todas, tudo. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Para aqueles que amam a Deus, né? Daqueles que são chamados segundo o teu propósito. Então, sabemos que todas as coisas elas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você ama a Deus, saiba que todas as coisas, sejam boas ou ruins, elas contribuem de alguma forma, que na hora você não entende, mas contribui juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Todas, né? Então assim, dentro disso, não tema se o caminho parece torto, não tema se o caminho está difícil, se ele está estreito, se ele está apertado, se ele está cheio de espinho. Não tema,
Deus tem poder para alinhar o que está fora do lugar e transformar sua luta em propósito. Tem lutas que duram mais, tem lutas que duram menos, mas é com o único objetivo, é com o propósito que Deus quer colocar sobre essa vida, sobre a sua vida, sobre a minha. Por isso que diz que dá a impressão, puxa, essa luta não acaba nunca. Mas por quê? Porque aquilo que Deus permite na nossa vida é para que se cumpra o propósito dele, não o nosso. Então por isso que a palavra de Deus diz, para que a gente não venha, não estribes no seu próprio entendimento, porque o nosso entendimento ele é limitado. Então não adianta a gente querer tentar entender o que Deus estará trabalhando. Simplesmente a gente entender que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então se eu sou chamado, se você é chamado e está passando por alguma coisa, vamos falar das coisas negativas, das coisas difíceis, isso de alguma forma contribui juntamente para o bem. Para o bem. É difícil, mas é a palavra nos ensinando, né? Vamos voltar ali no texto principal. Aqui, achei. Então assim, aqui em Provérbios 3, versículo 5, versículo 6, na vida de quem enfrenta batalhas, é um chamado para não desistir. Para não desistir. O que nós concluímos através disso? A que conclusão que nós chegamos? Dentro de tudo isso que nós acabamos de refletir. Confiar de todo o coração. Confiar de todo coração. Eu confio. Só que tem uma vírgula aqui. Mesmo na dor. Confia de todo o coração, mesmo na dor. Segundo ponto. Não se apoiar na própria lógica. Ou seja, não tentar com o seu próprio entendimento, que não vamos conseguir a resposta. Terceiro, reconhecer Deus em cada passo da luta. Ver Deus no momento de luta. Quarto ponto, crer que Ele vai endireitar o caminho, ainda que pareça que não vai haver saída, ainda que pareça que ele nunca vai terminar, ainda que parece que nada mudou. Não, creia que Ele vai endireitar o caminho, né? Então, através disso, nós temos até o texto faz um apelo para nós que passamos por lutas e batalhas, que às vezes nós estamos cansados da mesma batalha ou de diversas batalhas, né? Então assim, talvez você esteja cansado da luta, da batalha, talvez não tenha nem mais força para lutar, só que Deus está dizendo dentro dessa palavra: confia em mim de todo o coração, reconheça-me na tua luta e eu vou endireitar as tuas veredas, ou seja, eu vou endireitar os teus caminhos. É essa mensagem que Deus está nos dando. Confiar em Deus. Confie em mim de todo o coração. Confie em mim de todo o coração, todo. Não é um pedacinho, não. É todo. E eu vou endireitarei os teus caminhos. Reconhecê-lo em todos os teus caminhos. Ele endireitará as tuas veredas. Então, mais uma vez, para memorizar, confiar em Deus,
Não te estribes no teu próprio entendimento. Não tenta com o teu próprio entendimento entender nada. Não tente. Isso às vezes ele causa um efeito reverso. Você acha que quanto mais você pensar sobre a resolução do problema, isso mais vai te gerar mais problema ainda. Porque você vai ficar mais ansioso com o término daquela problema, daquela batalha. Reconhecer ele em todos os caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Então, as coisas com Deus, elas são condicionantes, né? Precisam uma ação nossa para ter uma reação de Deus. Nós precisamos ter ações que geram reações em Deus. Então, eu preciso confiar, eu preciso não me perder no meu próprio entendimento. Eu preciso reconhecê-lo e os caminhos. Aí, isso vai gerar uma reação em Deus. Ele endireitará as tuas veredas. Amém? Então é isso, pessoal. Essa é a mensagem que dentro dessa reflexão, para que a gente venha confiar em Deus em meio às batalhas. Porque, como a gente disse, confiar em Deus quando... eu confio em Deus, eu tenho fé em Deus, quando tudo tá bom, isso aí não precisa de muita força. Agora, no momento de dor, que é o diferencial, né? Então, não se esqueça disso. A ação parte de nós e a reação vem de Deus. A reação de Deus depende das nossas ações. Eu ajo e Deus reage, né? Tudo dentro da vontade dele. Tá bom, pessoal? Pessoal, então por hoje é só. Deus abençoe você. Deus abençoe sua vida. Que essa luta que você esteja passando, que você venha confiar em Deus. Não venha se perder no seu próprio entendimento, tentando entender, né? Confie em Deus de todo o coração. Reconheça Ele, que Ele está com você em cada passo do seu caminho. E você vai ver o que Ele pode fazer. Tá bom? Se essa palavra falou com você, compartilhe. Mande para alguém que está passando por lutas e batalhas. É como eu disse no começo dessa reflexão, quem que não está hoje, né? Mas aí está o segredo para nós que estamos passando por isso, né? E, mais uma vez, seja um canal de bênção. Seja um canal de bênção. Falou contigo? Não retenha para você. Mande para alguém. Curta aí o nosso canal. Se inscreva no nosso canal aí, né? Coloca a sua sugestão, opinião aí que nós vamos ver. E Deus vai sempre na frente cuidando da gente. Se a gente confiar de todo o coração nele, né? Deus abençoe você. Fica com Deus. E te aguardo no nosso próximo momento de reflexão. Em nome do Senhor Jesus.